Diogo Amaral, do Panatiz, um abraço para os meus amigos aí do Panatiz, meu amigo Marcelino, um grande abraço, tenho grandes amigos aí no Panatiz. Diogo, ele disse que atrasou o pagamento do cartão do crédito dele e no mês seguinte já foi cobrado o valor de 21% de juros. Veja só, 21% de juros. É preciso que algumas lojas tenham pelo menos um pouco de bom senso, tenham até um pouco de pena das pessoas, né, para que as pessoas possam viver dignamente. Como é que uma loja, um cartão de crédito cobra um juro de 21%? Isso é um absurdo, isso não pode, isso é uma ilegalidade. Mas vamos seguir na sua pergunta. Sua dívida está aumentando consideravelmente, segundo ele. E aí ele pergunta ainda se há alguma forma de sair dessa bola de neve. Realmente é uma bola de neve. Mas assim, meu caro Diogo, como você sair, o mais prudente é que haja o refinanciamento da dívida. Muito embora no Brasil não exista nenhuma lei que obrigue o refinanciamento, certo? As financeiras, elas fazem o refinanciamento porque é melhor receber uma parte do que não receber nada. É melhor dividir em muito mais vezes do que não receber nada. Você pode ainda requerer judicialmente uma revisão de juros, tá certo? Você pode entrar na justiça e pedir uma revisão dos juros, que esses juros de 21% não existe, é abusivo e é ilegal. Com essa taxa de juros, né, conforme eu já disse, ela é extremamente abusiva e as cláusulas podem ser anuladas. As cláusulas podem ser anuladas e recalculadas nos termos do Código de Defesa do Consumidor, naquilo que está dito na legislação que protege o consumidor. Agora, lembre de uma coisa, para ficar mais claro, tá certo? Uma coisa são os juros altos, né, o refinanciamento, e outra coisa são os juros abusivos. Os juros abusivos você pode procurar o PROCON para resolver o problema, que é justamente o órgão competente para lhe ajudar, tá bom? Recebo uma pergunta de Ricardo Mendes, ele é do Tirol, um abraço aos meus amigos do Tirol, tenho muitos amigos no Tirol, aliás, a gente que sempre circula bastante na cidade, sempre tem, em cada bairro, sempre tem um amigo ou vários amigos, né? Ricardo, a pergunta de Ricardo é o seguinte, ele diz: Ney Lopes Júnior, eu e minha família temos uma pequena herança para receber. E eu gostaria de saber se temos que contratar um advogado para fazer o inventário e a partilha dos bens. Olha, caro Ricardo, tem sim. Bem, sim. A presença do advogado é obrigatória segundo a legislação brasileira. Você precisa necessariamente você precisa contratar um advogado, tá certo? Agora eu quero convidar você, telespectador, que gosta de ficar bem informado do que acontece no nosso estado, no Brasil e no mundo, a acessar o blog do advogado e jornalista Ney Lopes de Souza. Todos os dias, logo nas primeiras horas da manhã, são publicadas as principais notícias com a opinião do editor, tá certo? Acesse o blog, é o www.blogdoneilopes.com.br. O interessante é que esse blog é caracterizado pela informação com opinião. Você não somente lê a notícia, como lê a opinião do jornalista e advogado Ney Lopes de Souza, tá bom? Respondendo a pergunta de Raíssa Amaral, de Candelária, outro bairro também que eu tenho grandes amigos, que é o bairro de Candelária. Aliás, eu moro em Candelária, né? Eu moro em Candelária e tenho, portanto, grandes amigos. Ela diz o seguinte: Ney Lopes Júnior, o meu caso é o seguinte, eu recebi um título de herança, uma casa, ela recebeu uma casa de herança e uma determinada quantia em dinheiro. A minha dúvida é se posso renunciar, ou seja, não querer mais o direito de receber a casa que está sem nenhuma condição de uso e ela quer ficar somente com o dinheiro. Ela me pergunta se isso é possível. Amiga Raíssa, no caso de herança, ou você recebe tudo, ou você não recebe nada. É isso que está dito na legislação. A única exceção nisso tudo é se você recebesse o dinheiro como herança, veja bem a divisão. Você recebe o dinheiro como herança e a casa em legado, tá certo? Receber em legado significa que na hora do testamento, um bem ou uma quantia em dinheiro específica é destinada para uma outra pessoa. Aí sim, você poderia ficar com o dinheiro e se recusar a receber a casa que, como você narrou, está sem a menor condição de uso, tá bom? Programa Procure Seus Direitos vai para um pequeno intervalo, não sai daí, eu volto já já.
Estamos de volta com o programa Procure Seus Direitos e vamos direto para responder as perguntas e as dúvidas dos telespectadores, que são muitas as dúvidas dos nossos telespectadores. Francisco Xavier, que é de Nova Natal, um abraço para os amigos de Nova Natal e para o meu amigo Francisco Xavier, que tem uma dúvida, tá certo? Ele diz que é pai, divorciado, e ele parou de pagar a pensão há 3 meses para o seu filho porque ele está desempregado. E ele pergunta se ele pode ser preso por causa disso. Meu caro Francisco, de fato, realmente, a lei assegura ao alimentado exigir os alimentos do pai, ou seja, o filho exigir os alimentos do pai, tá certo? Podendo este ser preso no caso de não conceder. Caso haja alterações na condição financeira de quem paga os alimentos, quem tem o seu salário diminuído ou é desempregado, deve requerer o mais rápido possível a revisão dos valores da pensão, pois caso contrário, correrá o risco de ser executado, podendo sim ser preso, tá certo? Somente com a comprovação de várias condicionantes, vários pré-requisitos, é que o juiz concederia ao pai a isenção temporária de pagar algum valor, tá certo? Então você tem um filho que você paga uma pensão para ele, isso serve tanto para a mulher como para o homem, tá certo? Que paga a pensão para os filhos. Se você for desempregado, perder seu emprego ou tiver alguma perda financeira, você pode sim pedir ao juiz, informar o juiz e dizer que você não tem como pagar, tá certo? Porque o juiz certamente vai estabelecer outros critérios para que você pague a pensão do seu filho, tá certo? É bom ficar atento, mas também não se desespere, porque tem essa possibilidade e a justiça age também dessa forma. A justiça entende as situações que as pessoas passam, sobretudo financeiramente. Canindé Cavalcante, ele é das Rocas, queria mandar um abraço aí para o meu amigo Gesiel das Rocas, um grande abraço. Apareça, rapaz, você parece que andou tirando umas férias de 1 ano, de 2 anos, nunca mais lhe vi, né? E Gesiel é um grande amigo que eu tenho aí nas Rocas. Mas Canindé, ele diz que seu vizinho está construindo uma casa, olha, veja esse caso como é interessante. Ele está construindo uma casa com uma janela quase colada ao muro dele e com a visão total para sua casa, e ele está se sentindo incomodado com essa situação. É claro, né? Você está lá no seu quarto, na sua casa, bem à vontade, com um vizinho vendo tudo que você está fazendo. Qualquer pessoa se sente desconfortável com isso. Mas ele pergunta se tem algo a fazer, se tem algo que ele possa fazer para impedir isto. Meu caro Canindé, é proibido, preste bem atenção, é proibido abrir janelas ou fazer eirados, terraços ou varanda, a menos